E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário de um Pecador. Para você que é novo aqui, seja bem-vindo, né? Peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para quando chegar um vídeo para você, você já seja notificado. Nós também estamos no Instagram, então os links vão estar aqui embaixo, tá bom? Queria falar com vocês desse devocional. Foi um devocional que Deus me tocou muito. Como viver para agradar a Deus. E eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 8. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Esse é o versículo 7. Versículo 8 agora. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe já deu o seu Espírito Santo. Senhor, como eu disse, o Senhor falou muito comigo nesse devocional, e ele falava a respeito, né, de... acho que o começo do capítulo ele vai falar, né? Ele vai falar assim, vivendo para agradar a Deus. Esse foi o título do meu devocional. Eu estava tentando entender nesse período desse devocional, acho que esse devocional aqui foi feito em abril, se eu não me engano. E eu estava tentando entender qual que era a vontade de Deus para mim, né? Que a gente sempre surge essa dúvida. E aí quando veio essa percepção desse versículo, né? Porque a gente, é aquilo, né? A gente sempre lê, só que tem coisas que Deus nos revela aos poucos. E eu tava passando por alguns pensamentos, né, talvez pensamentos que não eram certos a se fazer, olhares que não eram certos a se olhar, mas Jesus me falou muito nisso, e já que isso é um diário, a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre aquilo que a gente passa e vive, né? Então, falando abertamente para vocês aqui, Jesus começou a falar comigo e eu pontuei algumas coisas. Eu sempre gosto de pontuar as coisas, eu acho que fica um pouco mais claro, mais fácil da gente chegar onde a gente precisa chegar. Então Jesus ele falou comigo nesses versículos que a gente precisa se abster. O que é se abster? É negar, se afastar. E ele vai não compactuar. Ele fala, se abstenha, negue, se afaste de tudo aquilo que seja imoral, sexualmente ou de qualquer tipo de imoralidade. Nesses versículos propriamente, o apóstolo Paulo vai falar de uma palavra chamada porneia, né? Que seriam as práticas libidinosas, pecados sexuais, olhares impuros, né? Ou cobiças maliciosas, então engloba tudo isso. Então Jesus ele falou comigo, se você quer viver para me agradar, se você quer viver agradando a mim diariamente, procure negar, se abster, né? Muito daquilo que a gente olha, eu acho que eu falei isso em um vídeo, eu vou colocar aqui no card, não sei se é desse lado ou desse lado, mas eu vou colocar aqui no card, depois você dá uma olhada. Eu falei a respeito do olhar, né? Aquilo que o John Piper disse e que eu levo isso pra mim. O primeiro olhar não tem muito como você evitar, mas o segundo olhar é uma decisão sua. Então, vou dar um exemplo, tá? Você tá passando uma mulher na rua, você olhou a primeira vez porque estava passando na sua frente, mas na segunda oportunidade você olhar para aquela pessoa de novo e aquele olhar for um olhar cobiçoso, um olhar talvez que não faça tanto sentido assim, foi uma decisão sua. Então Jesus tem falado comigo, cara, se abstém, nega isso não faz bem para você, não foi isso que para isso que eu te chamei, né? Isso faz parte de entender qual que é a vontade de Deus para nós.
A segunda coisa que a gente precisa controlar o nosso corpo de maneira santa e honrosa. E aí, fazendo referência a Gálatas 5, do versículo 16 ao 26, né, que a gente vai falar do fruto do Espírito e as obras da carne, a gente entende que é preciso alimentar mais o Espírito, né? A nossa carne, a gente sempre escuta, né? Ai, a carne é fraca. Talvez ela seja, talvez, mas talvez a sua vontade, muitas vezes, acaba se evidenciando nesses desejos, né? Então, sempre colocar a culpa na carne, né? É um perigo, porque, principalmente para nós, somos cristãos e acreditamos em algumas coisas, e principalmente para mim, nesses tempos, né? A gente pode sim procurar viver uma vida conforme Cristo quer, uma vida santa. Nós não seremos santos nessa terra, mas Jesus ele nos deixa passos práticos para que a gente possa viver de uma maneira mais honrosa, mais digna, né? Tentando alcançar essa santidade. Então a gente precisa controlar o nosso corpo, controlar o nosso olhar, controlar os nossos desejos. Como é que a gente vai fazer isso? Alimentando o nosso espírito. Então, às vezes, quando a carne grita em alguma área da nossa vida, é sinal de que a gente está deixando o nosso espírito morrer de fome, né? E aí tem sempre uma ilustração que alguns pastores eles gostam de usar muito, né? Olha, se você sabe, eles falam, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse leão aqui é considerado desejo de comer comida. Não vou usar esse exemplo não, porque eu gosto de comer, então a comida deixa quieto. Não, vamos usar outro exemplo. Mentira. Vamos lá. Vamos supor que o leão seja essa mentira aqui. Quanto mais você vai alimentando esse leão, né? Então, quanto mais você vai contando mentiras cada vez mais, e aquilo, né? Uma mentira, ela precisa de diversas mentiras para encobrir a primeira. Então, se você vai alimentando esse leão, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai se formando, e aquilo pode tomar uma proporção muito grande até que isso venha te devorar, te tragar. Mas, se você não alimentar esse leãozinho, né? Que seria a mentira, simplesmente ele vai morrer de fome. Os pastores falam, né? A gente costuma falar. Tem uma frase que a gente fala, né? Não alimente seus medos, deixe eles morrerem de fome. Alguma coisa assim a gente fala, né? Então é basicamente isso. A gente começar a controlar as nossas ações, o nosso corpo, a nossa vida, alimentando o nosso espírito. A gente vai viver para agradar a Deus. Terceira coisa, a gente precisa entender que Deus nos chamou para a santidade. 1 Pedro 1, do 15 e o 16, acho que é o 16 agora ele vai falar, sede santos porque eu sou santo. Eu me perguntava e me pergunto até hoje, né? Senhor, é possível ser santo, santo, santo? Acho que na sua totalidade não. Mas viver uma vida íntegra, viver uma vida honrosa, viver uma vida onde não há manchas, onde não há mentira, onde os seus desejos eles são controlados por Cristo, é possível. E quando Jesus ele fala isso, ele deixa um exemplo, né? Deus ele não deseja ver os seus filhos caindo, ele não deseja ver os seus filhos tristes, cabisbaixos por erros, e ele deseja ver filhos alegres, ele deseja ver filhos com paz no coração e buscando esse caminho de santidade, sabe? O caminho de santidade é para todos os filhos de Deus. Eu acredito que basta a gente ter esse desejo de, Senhor, eu quero viver para Ti. E foi isso que Jesus falou comigo, né? Eu estava conversando com uma colega e a gente estava falando a respeito disso, né? Deus, ele tá chamando pessoas para esse período de santidade. Vai acontecer alguma coisa muito grande, assim, né? Eu vejo alguns pastores falando, algumas referências falando que o Senhor está prestes a fazer alguma coisa nas nossas vidas. Eu acho que para que Ele possa agir e fazer, e a gente fala, Senhor, eu quero participar, eu quero ir, eu quero fazer, a gente precisa viver em santidade, a gente precisa viver em consagração.
Eu estou ainda em processo e eu tô só começando, mas eu vejo essa forma de falar com vocês uma maneira de incentivar também outras pessoas a viverem essa santidade. Deus, ele deseja, Deus, ele almeja, Deus, ele quer que a gente viva em santidade e consagração. Então Deus, ele está separando pessoas para viver de acordo com a vontade dele. Eu espero que esse seja você, eu espero que esse seja eu. E a gente precisa caminhar juntos para isso. Esse basicamente foi o devocional de hoje. Eu queria começar a abrir mais o meu coração a respeito do que Deus tem falado comigo. Eu tenho recebido feedback de pessoas que têm falado, cara, Vini, tem me abençoado muito, né? E quando a gente imagina, eu fico imaginando, né? Quando 20, 50, 60 pessoas estão inscritas no seu canal, assistem seus vídeos, é mais que uma sala inteira de aula cheia, né? É muito gratificante ver isso de vocês, receber isso de vocês, e isso nos incentiva a não parar. Tá bom? Então eu peço que você compartilhe esse devocional com alguém. Lá no nosso Instagram eu gostaria que você, nos ajudasse lá, nos seguisse se você não segue, e marcasse 3 pessoas, ou no nosso carrossel, ou no nosso Reels, ou no nosso post. Isso vai ajudar demais a divulgar o nosso trabalho. A gente está em algumas plataformas digitais. Estamos também no TikTok. Ó, a dancinha, Rafa, ó. TikTok. A gente tá no TikTok com os cortes dos Reels, mas segue lá a gente também para nos ajudar. Plataformas que a gente está hoje, tá bom? A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Anchor e agora a gente chegou no Amazon Music. Podcast. Gente, a gente tá muito chique, mano. Então vai lá, dá essa moral, nos ajude a compartilhar e divulgar essa obra, tá bom? Lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Ficamos por aqui para mais um vídeo do Diário de Pecador. Deus abençoe.